Olá, meus liturgistas! Estamos hoje de novo aqui para nosso estudo sobre a Sagrada Liturgia na Santa Missa. E o nosso tema de hoje é o ofertório. Faremos uma reflexão bíblica e espiritual profunda do significado do ofertório na Santa Missa e a importância para a salvação de toda a humanidade. Por isso, não saia daí. Então vamos lá ao nosso estudo de hoje. O tema é o ofertório. Em primeiro lugar, nós precisamos lembrar que a missa, ela não é uma recordação do sacrifício de Cristo, mas a missa é uma repetição. Nós revivemos o sacrifício do Cristo no Calvário, a sua morte e ressurreição. Tendo isso em vista, vamos para a palavra de Deus, em Lucas, no capítulo 23, o versículo 43. Onde Jesus, quando está do alto da cruz, ele olha para o bom ladrão, o ladrão que está à sua direita, e diz: em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Bem, primeiro nós precisamos entender qual é a ligação dessa palavra com o ofertório da Santa Missa. A palavra de Deus em Apocalipse vai dizer que no dia do Senhor, quando Cristo retornará para julgar os vivos e os mortos, então ele apartará bodes de ovelhas. Essa é a linguagem figurativa usada pelo livro do Apocalipse. Então Jesus dirá àqueles que estão à sua direita: vinde, amados de meu Pai, e aos da esquerda, que vão para a condenação eterna. Essa referência que o Apocalipse faz é justamente a referência de Cristo quando foi crucificado. Ao seu lado direito, o ladrão, ou como foi conhecido pela tradição da igreja, o bom ladrão, que a tradição nos ensina que o seu nome, muito embora não seja citado no Evangelho, mas seja Dimas, representa justamente esse povo que Jesus separou do seu lado direito para a salvação, que herdarão o reino de Deus. E de outro lado, no seu lado esquerdo, representando a linguagem apocalíptica dos bodes, seria aquele ladrão que não herdará o reino dos céus, representando todos aqueles que vão para a condenação eterna. Em primeiro lugar, é interessante nós destacarmos que quando Jesus faz essa comparação dos salvos, o bom ladrão, e dos condenados, o ladrão, Jesus está nos dizendo primeiramente que todos somos pecadores. A diferença e o que nos fará ser salvos, o que nos fará estar do lado direito diante do Senhor no dia dele, será o fato de que nós tomemos a atitude que o bom ladrão tomou, o reconhecimento do seu pecado, reconhecer a sua culpa, reconhecer os seus pecados. Obviamente que o corpo físico de Cristo, ele não sofre novamente, ele não é em cada missa imolado, porque o corpo físico de Cristo, ele é também um corpo histórico, e o que ele sofreu na cruz, ele sofreu uma única vez, válida para todos os tempos, passado, presente e futuro. A missa não quer dizer que é preciso que Jesus morra de novo pelos nossos pecados, porque uma única vez foi o suficiente. Mas quer dizer que quando nós não recordamos, mas revivemos o sacrifício de Cristo, não é mais no corpo físico do Cristo, mas o corpo místico. O corpo místico que é a igreja. O corpo místico que somos cada um de nós reunidos na Santa Missa. É justamente nesse momento que nós, quando o sacerdote eleva a patena, nós elevamos no nosso coração a pequena patena da nossa vida. E ali nos ofertamos. E ali nós dizemos a Cristo assim: Senhor, eu hoje ofereço a minha vida. Eu hoje quero me colocar no altar do sacrifício. Porque o Senhor já não pode mais ser crucificado. O Senhor já não pode mais ser morto. Mas eu estou aqui, posso. E eu me entrego, Senhor, hoje como um pequeno, perto do teu, pequeno sacrifício. E ofereço a minha vida. Por isso, naquele momento
em que é elevada a patena com a hóstia consagrada, com a hóstia maior que será consagrada. Naquele momento nós, os fiéis, devemos oferecer a Deus tudo o que temos e somos. Tudo o que é nosso, nosso coração. Oferecer-se ao Senhor como sacrifício, como oferenda, e dizer: Senhor, que eu quero participar hoje da tua crucificação. Eu quero hoje atualizar o teu sacrifício da cruz na minha carne, no meu coração, na minha alma. Do mesmo modo, no momento que o cálice é elevado, é o momento em que nós reconhecemos que o nosso sangue não é capaz de nos salvar, mas só o sangue de Cristo. Por essa razão que o sacerdote, quando derrama um pouquinho de água sobre o cálice, sobre o vinho, ali está representando todo o nosso pecado que mergulha na misericórdia de Cristo. E ali nós dizemos: Senhor, recebe os meus pecados, porque eu não sou digno, eu não sou capaz de me salvar. Eu não sou capaz, Senhor, de ser um sacrifício perfeito a Ti. Por isso, Senhor, me purifica no Teu sangue. Por isso, Senhor, me purifica pelo Teu sacrifício puro, verdadeiro e salvífico. Mas aí nós podemos nos perguntar: como que nós podemos ser essa oferenda? Como que nós podemos ser essa oferenda, esse sacrifício atualizado de Cristo? E a igreja nos ensina 2 passos. É por meio da penitência e da fé. Quando nós olhamos para São Dimas, o bom ladrão, e de uma forma linda, ele olha para Jesus. A primeira atitude dele que ele tem é de penitência. Vejam que num primeiro momento, tanto o bom quanto o mau ladrão, eles murmuram. Eles murmuram porque são pecadores. No entanto, a atitude do mau ladrão, aquele que está à esquerda de Jesus Cristo, é olhar para Cristo e dizer: se és o Cristo, salva-te e salva-nos. Veja como é interessante, como o mau ladrão nesse momento, o ladrão que estava à esquerda de Cristo, ele desafia Jesus, ele tenta provar o Senhor. Assim como Satanás, quando provou o Senhor nas tentações do deserto, também o fez, desafiando Jesus. Ele disse: se és o Cristo, salva-te e salva-nos. Prove que é o Cristo. Diferentemente, do outro lado, o bom ladrão, São Dimas, profere a Cristo aquela prece. A prece que reconhece que ali é um coração penitente, que reconhece: eu mereço essa cruz, eu mereço ser crucificado, mas lembra-te de mim. Então esse mesmo ladrão, ele diz assim, ele responde ao mau ladrão e diz: não temes a Deus, visto que sofreste a mesma condenação? Nós padecemos justamente, ao passo que este homem, o Cristo, nenhum mal praticou. Esse mesmo ladrão, ele proferiu então a prece, não para solicitar um lugar nos céus. Ele não disse a Jesus: Senhor, me leve ao teu paraíso, prepare um lugar para mim. Mas é como se ele olhasse para Cristo e dissesse: Senhor, eu mereço essa cruz. E é isso que a igreja nos convida a fazer. Senhor, eu mereço a cruz. Eu mereço a morte. Eu mereço a condenação. E o segundo passo, a fé. Quando ele termina de fazer a sua penitência, quando ele termina de reconhecer os seus pecados e dizer: eu sou merecedor da cruz, ele olha para Cristo e diz: Senhor, mas lembra-te de mim. E ele faz ali o maior ato de fé que poderia ser feito naquele momento, no alto da cruz. Então, eis aí os 2 passos para que nós possamos nos oferecer como oferendas a Cristo nesse sacrifício do ofertório. A penitência: Senhor, eu sou merecedor da cruz, eu sou pecador. E segundo passo, a fé: mas eu creio em Ti, eu creio na Tua misericórdia, eu creio na Tua ação salvífica na nossa vida. E entrando agora para a questão da liturgia eucarística. Segundo o rito do missal romano, no momento da preparação das oferendas, vai se prescrever da seguinte forma: inicia-se o canto do ofertório, enquanto os ministros colocam no altar
o corporal, o sanguíneo, o cálice e o missal. Convém que os fiéis manifestem a sua participação, trazendo o pão e o vinho para a celebração da Eucaristia, ou outros dons para auxílio da comunidade e dos pobres. O sacerdote, de pé, toma a patena com o pão e, elevando-a um pouco sobre o altar, reza dizendo, em silêncio. Então essa é a oração própria do sacerdote que ele faz em silêncio. Naquele momento que a patena está elevada, o canto do ofertório está acontecendo, e é o momento que nós estamos oferecendo a Deus a nossa vida como sacrifícios. É o momento que a gente está dizendo, Senhor, eu hoje participo da tua cruz. Então o sacerdote vai dizer, bendito sejais, Senhor, Deus do universo, pelo pão que recebemos da vossa bondade, fruto da terra e do trabalho humano, que agora vos apresentamos, e para nós se vai tornar pão da vida. Em seguida, coloca a patena com o pão sobre o corporal. Próximo passo, o diácono ou o sacerdote, não havendo diácono presente na celebração, derrama o vinho e um pouco d'água no cálice. E elevando o cálice naquele momento com o vinho, então o sacerdote vai derramar um pouco de água sobre o cálice e faz a sua oração em silêncio, nesse momento que nós oferecemos os nossos pecados. Nesse momento que nós dizemos, Senhor, recebe toda a minha miséria. Senhor, eu quero agora, como essa água está mergulhando no teu sangue, eu quero mergulhar para que eu seja transformado em ti. Nesse momento o sacerdote reza em silêncio pelo mistério dessa água e deste vinho, possamos participar da divindade do vosso Filho, que se dignou a assumir a nossa humanidade. Em seguida o sacerdote toma o cálice e, elevando um pouco sobre o altar, reza em silêncio. Bendito sejais, Senhor Deus do universo, pelo vinho que recebemos da vossa bondade, fruto da videira e do trabalho humano, que agora vos apresentamos, e que para nós se vai tornar vinho da salvação. Aqui o missal vai trazer, seguindo o rito do ofertório, entrando na liturgia, entrando para o momento da consagração eucarística. E nós, para fazer um pequeno resumo do que tratamos hoje, primeiro, conforme nós trabalhamos a questão espiritual, depois a teórica do missal, e futuramente nós estaremos postando mais vídeos aqui com a questão estritamente prática, mas relembrando que é necessário que entendamos o significado, nos enchamos da espiritualidade para poder viver o rito, conforme se pede, para poder experimentar e tirar tudo aquilo que a Santa Missa, o sacrifício da missa do altar nos oferece. Então nós aprendemos que no ofertório precisamos ofertar a nossa vida. No ofertório é a nossa vida, é o nosso corpo, é o nosso sangue, é a nossa alma que é oferecida como corpo místico de Cristo. Nós, enquanto igreja, que o corpo de Cristo físico, o corpo de Cristo histórico já sofreu tudo o que precisaria ser sofrido. Mas hoje, somos nós, eu e você, que precisamos ser as vítimas, as ofertas, as oferendas, que serão entregues ao altar do sacrifício por dois passos, a fé e a penitência, que foi nos ensinadas pelo bom ladrão, Dimas, representando todos aqueles que estarão do lado direito do Senhor, do Cordeiro, do grande dia do Senhor, aqueles que herdarão o reino dos céus. Primeiro a penitência, reconhecendo, Senhor, eu mereço a cruz. Senhor, eu caminho em direção à cruz, porque me é devida a punição, porque eu sou um pecador. E em seguida a nossa proclamação, o nosso grito de fé. Mas lembra-se de mim, Senhor, quando estiver no teu paraíso. Agradeço, irmãos e irmãs, que Deus possa nos abençoar e nos encontramos na Eucaristia.